Nos vídeos anteriores a gente discutiu sobre algumas propriedades de árvore, sua definição. Agora a gente vai entrar nas árvores de busca, certo? Mais especificamente a gente fala de árvores de busca binária. A gente geralmente usa esse acrônimo BST, que é um acrônimo para Binary Search Tree, certo? E uma árvore de busca binária é uma árvore em que o valor do nó raiz vai ser sempre maior do que todos os valores de nós na sub-árvore esquerda e vai ser menor do que todos os valores dos nós na sub-árvore direita, certo? Aqui a gente tem uma ilustração de uma árvore de busca binária que mostra a natureza recursiva dela. Então aqui a gente tem a definição de uma árvore. Uma árvore é composta pela raiz, nesse caso essa raiz aqui é onde a gente guarda o valor, né? Pode ser um inteiro, um string, um ponteiro para um objeto. E aqui a gente tem a definição recursiva, que na verdade uma árvore aponta para uma outra árvore que tem o mesmo tipo, né? Sendo a sua sub-árvore esquerda ou sua sub-árvore direita. E isso acontece de forma recursiva, a gente vai cada vez mais tendo árvores com nós e cada nó apontando para outras sub-árvores de forma recursiva. Aqui eu tenho uma ilustração clássica de uma árvore de busca binária de inteiros, então a gente consegue perceber que todos os nós à esquerda do meu nó raiz são menores do que o nó raiz, todos os nós à direita do nó raiz são maiores do que o nó raiz, e isso acontece de forma recursiva. Então, isso vale para todos os nós, o nó 8, o nó 12, o nó 14. Se você examinar, você percebe que essa propriedade é válida para todos os nós. Em um vídeo anterior, a gente discutiu também sobre a altura da árvore. Eu expliquei para vocês que se a árvore é uma árvore cheia, perfeitamente balanceada, a altura dela pode ser computada pela função logarítmica, certo? E isso é uma coisa interessante porque a gente consegue, a gente vai entender que o pior caso na árvore é sempre o pior caso das operações que a gente executa numa árvore de busca binária, especialmente, é proporcional a essa função logarítmica. Porque se você vai inserir uma árvore, toda a inserção ela acontece no nó folha. Então, eu precisaria percorrer a altura dessa árvore. Se eu for remover, no pior caso, eu vou remover no nó folha. Ou seja, de tal modo que eu tenho que percorrer a altura da árvore, fazendo log de n comparações, onde log de n é a altura da árvore. E se eu for buscar, no pior caso, eu não encontro o elemento, né? Eu não encontraria esse elemento nessa árvore. De tal modo que, para descobrir que o elemento não está na árvore, eu precisaria sair da raiz até o nó folha. Então, a gente tem esse gráfico aqui que explica que se você estiver comparando, por exemplo, essa tabela, desculpem, se você estiver comparando uma árvore de busca binária com estruturas de dados mais simples, como um array list, por exemplo, desordenado ou ordenado, no melhor caso, que é onde a gente teria um array list ordenado, a gente só consegue melhorar a busca, melhorando a busca para log de n. Mas a inserção e remoção ainda permanecem em O de n. Se eu tenho um array list desordenado, todas essas operações de busca, inserção e remoção são O de n, porque você teria que fazer a busca linear. No linked list, pelo fato dos dados não estarem agrupados em memória, para fazer uma busca, inserção e remoção, a gente tem também esse desempenho linear. E aí, para uma árvore de busca binária, a gente acaba tendo esse desempenho logarítmico. Então, eu sempre gosto de mostrar para vocês as duas funções. Aqui eu tenho a função logarítmica, que é uma função extremamente suave, quando a gente se afasta, né, do plano, ou seja, quando o eixo x, que representa o tamanho do vetor, o tamanho da árvore, por exemplo, vai aumentando, o custo das operações ainda permanece bem suave, enquanto que para a função linear, quando o eixo x vai aumentando, o custo das operações vai aumentando de forma proporcional. E aqui, se você fizer uma comparação assim de que, suponha que eu tenho uma árvore de tamanho 2 elevado a 100. Então, se você tem uma árvore de tamanho 2 elevado a 100 e você busca por um valor que não está nessa árvore, você vai fazer no máximo não, você vai fazer exatamente 100 comparações, certo? E se você tem um vetor de tamanho 2 elevado a 100, você faria, obviamente, num pior caso, as 2 elevado a 100 comparações. Ou seja, a distância é muito gritante. 2 elevado a 100 é muito mais alto, exageradamente mais alto, assim, de forma gritante, do que simplesmente 100, certo? Por isso que a gente diz que esse desempenho log de n é um desempenho muito bom mesmo. Bem, mas esse desempenho ele só vale se a gente tiver uma árvore de busca binária perfeitamente balanceada, que foi o caso que eu estava mostrando aqui para vocês, né? Então, eu tenho uma árvore perfeitamente balanceada, eu consigo ter um desempenho bacana de log de n. Se eu tiver uma árvore desbalanceada, como essa árvore aqui, uma árvore completamente desbalanceada, na verdade, não muda muita coisa.
dessa árvore para uma lista ligada. Nem completamente desbalanceada à direita, como essa que eu estou mostrando, nem completamente desbalanceada à esquerda, como essa que eu estou mostrando para vocês, certo? Agora a gente vai para a implementação, tá? Então já deixei algumas definições aqui, que é para a gente não perder tempo com as coisas mais simples. Então, aqui eu tenho a definição de um nó de uma binary search tree. Ele tem ponteiros para um nó BST, que seria a sua subárvore esquerda, um ponteiro para um nó BST, que seria a sua subárvore direita, e eu tenho o valor dessa que a gente vai estar armazenando nessa árvore, que, como eu comentei, poderia ser um inteiro, poderia ser uma string, poderia ser um ponteiro para algum outro tipo de objeto, tá? Depende da aplicação. Também já deixei implementada aqui a função que aloca um novo nó para essa árvore. Então, essa função ela retorna um ponteiro de nó BST, ela recebe como argumento um inteiro, e o que ela vai fazer é alocar esse valor, alocar a quantidade de bytes necessária na memória para armazenar toda essa estrutura aqui e inicializar com null, né, os ponteiros, para que não tenha lixo nessas variáveis. Bem, primeira função que a gente vai implementar é a função de inserção, certo? Então, vamos implementar aqui uma função recursiva para inserir o novo nó. Quando a gente implementa essa função de modo recursivo, ela, na verdade, tem uma implementação bem simples. O que a gente vai fazer é, se a raiz for nula, basicamente a gente vai inserir um novo nó, né? A gente vai chamar aquela função, vai fazer assim, raiz igual a alocar nó com o valor que estava sendo passado. Se não, a gente continua a nossa busca pela subárvore esquerda ou direita. Então aqui a gente precisa fazer uma pergunta, né? Então, se o valor for maior do que raiz ponteiro valor, então a gente continua a nossa busca pela direita, né? Então a gente vai chamar inserir raiz ponteiro direita passando o mesmo valor. Bem, se não, a gente vai pela esquerda, tá? E a implementação é essa, com um pequeno detalhe que eu deixei passar justamente para fazer primeiro a implementação mais simples. Implementação básica é essa, mas tem um erro aqui, certo? Tem um erro porque essa variável aqui, raiz, ela é uma variável local. E desse modo a gente não consegue, a gente acha que está atualizando o valor, o endereço original da raiz que foi passado para essa função, quando na verdade a gente está simplesmente modificando uma variável, o valor de uma variável local. Agora eu vou detalhar para vocês a razão pela qual a gente precisa de dois ponteiros. Explicar, usando como base esse desenho aqui, que divide a memória em 4 partes. Então, toda vez que a gente está executando uma aplicação, a gente primeiro precisa de uma parte da memória para carregar a própria aplicação, né, as instruções a serem executadas. Outra parte da memória vão armazenar as variáveis estáticas ou globais. Uma terceira parte da memória, que a gente chama de pilha, vai armazenar as variáveis que precisam ser executadas, as variáveis locais de cada função. E uma outra parte da memória que a gente chama de heap, armazena as variáveis, armazena tudo que é alocado de forma dinâmica, certo? Então, por exemplo, aqui no C, a gente começou a nossa execução aqui no main, e a primeira coisa, quando a gente está executando o main, a função main, existe uma definição, um conceito que a gente chama de quadro, de stack frame, o quadro da pilha. Então é criado um novo quadro na pilha para executar essa função, e quando o sistema operacional começa a executar essa primeira linha aqui, o que vai acontecer é que uma variável local é criada nessa função, certo? A gente tem aqui a variável raiz, é um ponteiro, ou seja, 4 bytes, e ela está armazenada nesse valor arbitrário aqui, 3480, certo? Então, a primeira coisa que acontece é isso. Depois, o que é que vai acontecer? Nós vamos chamar a função inserir, certo? Ao chamar a função inserir, a gente cria um novo quadro de pilha para essa função aqui, que eu deixei já aqui embaixo, e vou copiar para cá. Bem, o que foi que aconteceu aqui? A gente criou um novo frame, né? um novo quadro para a chamada dessa função aqui, inserir raiz 12, certo? Quando a gente passa o endereço de raiz, ou seja, quando a gente está passando ponteiro de ponteiro, na verdade eu criei de fato uma variável local, eu continuo criando uma variável local,
Mas ao invés de receber o valor que eu estava passando anteriormente, que era o valor da variável raiz, eu agora recebo o endereço de raiz. O endereço de raiz é 3480. Certo? Então, quando a gente for executar isso aqui, que a gente perceber que o conteúdo apontado por raiz, ou seja, o conteúdo apontado por raiz, que é esse valor aqui, 0, é nulo, a gente vai alocar um novo valor, desculpa, a gente vai alocar dinamicamente um novo NobST na memória. Eu vou reutilizar esse pedaço aqui que eu já tinha deixado aqui preparado. Então, a gente vai alocar um novo valor na memória. A primeira coisa que acontece é tudo inicializa zerado ou com lixo. Quando a gente aloca isso, a alocação vai nos dar esse endereço de 12 bytes, né? Aqui nesse caso a gente teria a esquerda antes de valor e antes de direita, como eu estou mostrando para vocês nessa mesma ordem aqui, né? Que a gente está vendo na RIP. Então, primeiro esquerda, depois valor, depois direita. Certo? 4 bytes para cada um, porque ponteiro precisa de 4 bytes e um inteiro também de 4 bytes. E o primeiro valor de esquerda, ou seja, o valor dessa primeira variável, ele inicializa aqui em 4545, por exemplo, um endereço arbitrário qualquer, tá? Então, esse valor aqui é passado para cá, 12, e quando a gente recebe o valor 4545, na verdade, que é o que é retornado por essa função alocar nó, o que vai acontecer é que a gente quer armazenar esse valor no conteúdo apontado por isso aqui, por raiz, certo? Então, eu vou colocar 4545 dentro do endereço 3480. Então, a gente coloca aqui 4545, por exemplo, certo? Então, dessa forma, a gente consegue escrever naquela variável que não estava dentro do contexto local aqui, certo? A gente consegue escrever na variável original raiz que armazenava a primeira raiz da árvore, né? Se a gente mudasse para aquela primeira implementação que estava dessa forma, o que iria acontecer seria o seguinte: a gente inicializaria isso aqui com 0. Quando a gente fosse chamar a função inserir, a gente passaria, na verdade, ao invés de passar o endereço de raiz, a gente estaria passando, aqui eu precisaria transformar todo mundo para cá, eu estou fazendo esse exercício, mas na verdade esse código ele iria executar, iria dar um erro, um erro de execução. Então, a gente teria, aliás, o erro de execução não, a gente não teria o funcionamento esperado, né, que a gente gostaria. Então, esse raiz começaria com 0, quando a gente fosse alocar esse nó, ele alocaria bonitinho na RIP, 4545. Depois, eu colocaria esse valor 4545 aqui, e quando a função terminasse de executar, na verdade, a gente percebe que a gente teria criado um nó na RIP, mas a gente não teria atualizado o valor da raiz correto, o valor original, certo? Então, por isso que a gente precisa de ponteiro para fazer essa primeira escrita numa variável que está fora daquela função. Então, voltando aqui para a implementação correta. Depois que a gente implementou aqui a função inserir, a próxima coisa a fazer é implementar a busca. Então, para implementar a busca é bem simples, porque na verdade a função de busca se parece muito com a função de inserir. Porque quando você vai inserir, você busca pela posição adequada, pela posição correta. Você não insere em qualquer lugar, certo? Então, inserir tem muito essa noção de busca, a lógica, né? Então, vamos lá. Se a raiz for igual a null, então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente retornar false, certo? É porque a gente chegou numa raiz que era nula, então a gente não conseguiu encontrar. Se não, aí a gente tem que primeiro verificar se o conteúdo apontado pelo nó, né? Ou seja, se raiz ponteiro val vai ser igual a val. Se isso for verdade, a gente retorna true. Se não, se raiz ponteiro val for maior do que val, então, se o valor que a gente está buscando, nesse caso o valor que a gente está buscando é esse aqui, né? Ele é menor do que a raiz, eu continuo a busca pela esquerda, então return, busca raiz ponteiro esquerda, passando o valor, certo? Uma coisa importante aqui que às vezes é comum de se esquecer é o retorno, tá? Perceba que essa é uma função que ela tem retorno, então a gente precisa sempre retornar para que recursivamente a gente retorne o valor que foi encontrado, seja ele false ou true. Se não, a gente busca pelo outro caminho.
a gente busca pela direita. Vou abrir aqui agora o main, certo? Já estava aqui. Então, no nosso main, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é inserindo todos os valores. Eu criei uma função para imprimir em ordem, certo? Então, se eu tiver inserido de forma correta, a impressão vai ser de todos os valores na ordem crescente. Então, a inserção está ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Agora vamos buscar por um valor aqui, certo? Então, print f % d. Primeiro vamos buscar, a gente vai buscar a raiz, vou buscar pelo valor 40, certo? Isso aqui deveria retornar false. Deixa eu ver se a função está correta, a chamada é busca, né? Não é no infinitivo. É mais fácil ajustar aqui. Buscar, buscar, buscar. Então, vou buscar pelo valor 40, que deveria retornar false, vou buscar pelo valor 20, que deveria retornar true, vou buscar pelo valor 2, que deveria retornar true. E aqui vou colocar uns barra-n, só para ficar mais legível o resultado. O último imprimir falta. Deixa eu colocar um barra-n aqui para melhorar a visualização, mas eu acho que deu certo. Bem, o 40 não foi encontrado, como a gente esperava, porque não existia, e o 20 e o valor 2 foram encontrados. Aqui a gente teve return true. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido esses detalhes da implementação da função de inserção e de busca, e até os próximos vídeos.